Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, na cidade de Franco da Rocha. Mais uma vez, neste querido canal, para fazer a leitura do Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 8, que trata da emancipação da alma. No item sonambulismo, hoje eu vou fazer a leitura das questões 433 a 438. Antes de iniciar a leitura, vamos elevar a nossa mente, o nosso coração, em pensamento de paz, amor, harmonia, e vamos pedir a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, a nossa mentora e guia, Mãezinha Genoveva, com seus anjos de luz, que nos auxiliem nessa nossa leitura, que juntos vamos ler e aprender as palavras amigas da espiritualidade maior e refletir para entender esses ensinamentos divinos. Pedimos que nos abençoe e nos ilumine, que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar a leitura. Pergunta 433. O desenvolvimento menor ou maior da clarividência sonambúlica prende-se à organização física ou à natureza do espírito encarnado? E os espíritos responderam: a uma e a outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito se desprender mais ou menos facilmente da matéria. Essa resposta eu vou fazer o comentário do espírito miranês. É um trecho, porque os comentários do espírito miranês é bem longos, mas eu fiz nestas perguntas um trecho, que explica muito bem essas perguntas, que vai ajudar a gente a entender melhor sobre clarividência e sonambulismo. Então, o comentário do Kardec nessa pergunta foi: o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende, de certo modo, da organização fisiológica que prende ou afrouxa os laços da alma com menos ou mais intensidade. No entanto, tudo se rende na profundidade da situação da alma e na faculdade menos ou mais desenvolvida, como promessa no mundo espiritual, ao reencarnar-se. Há pessoas altamente conscientes da verdade, que o tempo amadureceu e que vivem em outra pureza mental, sendo a própria clarividência normal em sua vida. Elas entram por vezes em êxtase suave, sem a menor dificuldade, e os próprios companheiros não percebem que elas se
paranormal. Pergunta 434. As faculdades de que gozam os sonâmbulos são as mesmas do espírito depois da morte? A resposta dos espíritos: até um certo ponto, porque é preciso ter em conta a influência da matéria a qual está ainda ligado. E o Miranês comenta, essa pergunta. As faculdades que goza o sonâmbulo são bem inferiores às dos espíritos na erraticidade, pois os primeiros se encontram ligados à matéria que sempre limita a visão espiritual. Porém, existem certos sonâmbulos que têm mais desenvolvida a clarividência do que certos espíritos fora da carne. Aí influi a evolução das criaturas, ponto básico de todas as conversações. Jesus, quando na terra, estava envolvido nos fluidos da carne. No entanto, a sua clarividência era pura, muito mais do que em todas as criaturas. O que marcou essa sua visão foi simplesmente a sua grandeza espiritual. Pergunta 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Resposta dos espíritos: a maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Todavia, algumas vezes não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre, sobretudo, àqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles não compreendem ainda a essência dos espíritos. Isso os espanta. E é por essa razão que acreditam ver pessoas vivas. E aqui embaixo tem uma observação do Kardec. O mesmo efeito se produz no momento da morte daqueles que creem ainda vivos. Não lhe parecendo nada mudado ao seu redor, os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. E o Miranês comenta, sobre essa resposta. Ele fala que nesta questão, que o sonâmbulo, no seu transe, pode ver os espíritos porque a sua visão se dilata de modo que observa as coisas mais profundamente. Mas, como a alma se encontra ligada na matéria por laços fluídicos, pode pensar que os espíritos são encarnados. Sendo a forma a mesma, confunde-se, no entanto, tendo ele o conhecimento que o espírito
já domina com facilidade e sabe discernir com normalidade. Pergunta 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto onde está seu corpo ou daquele onde está sua alma? É a resposta dos espíritos. Por que essa pergunta? Uma vez que é a alma que vê e não o corpo. E o Milanês comenta. No comentário que o Milanês fez, ele nos fala que o sonâmbulo que vê à distância, certamente que o faz com os olhos da alma. Já falamos que o espírito, em seu estado sonambúlico, afrouxa os laços que o prende ao corpo e, ficando mais livre, pode observar a distância com mais ou menos perfeição, com mais ou menos verdade. Tudo depende da sua faculdade em expansão, da sua evolução espiritual. As distâncias são sentidas pela lei do progresso. Os espíritos angélicos dominam as distâncias e todos os obstáculos vão cedendo à sua poderosa mente que o tempo purificou e que seu autoburilamento despertou para a liberdade. Pergunta 437. Visto que é a alma que se transporta, por que o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo a sensação de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma e que está algumas vezes muito longe do seu corpo? E os espíritos respondem: a alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos. É por isso que se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. E aqui o Espírito Milanês nos fala, que quando o sonâmbulo se encontra em transe, o corpo reflete as sensações da alma, do modo que ela se encontra, agindo no mundo dos espíritos. Isso é prova de que ela está ligada ao corpo por fios invisíveis, o chamado cordão fluídico. Esse cordão de prata, que é o cordão fluídico, esse cordão de prata serve de canal para as sensações do espírito quando esse se acha em viagem, observando o que mais lhe interessa na grande casa de Deus. Pergunta 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? A resposta dos espíritos: muito, como o uso bom ou mal de
todas as faculdades que Deus deu ao homem. E o Miramês nos esclarece, que o uso das faculdades com Deus, que dotou o espírito, influi muito na sua vida depois da morte. São as nossas ações que nos abrem ou fecham os caminhos, direcionando a nossa libertação ou prisão. É nessa acertativa que o Espiritismo vem acordar os que dormem e instruir os ignorantes, de modo a saber fazer uso da sua mediunidade em todos os rumos. Diz o Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes. As faculdades espirituais todas as temos e recebemos de Deus por misericórdia, de graça. Portanto, devemos usá-las em benefício do nosso próximo, sem pensarmos em recompensa. E assim terminamos a nossa leitura. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pelas palavras, pelos ensinamentos que nós recebemos, e vamos fazer a oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E ainda, vibrando nesta sintonia de paz, de amor, vamos fazer as nossas vibrações em pensamentos de amor, paz, harmonia, alegria em favor dos nossos irmãozinhos, sobre o amparo do Mestre Jesus. E vamos vibrar também pela paz do mundo, pelo amparo aos pobres, pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelos reerguimentos
Espírito dos decaídos, pela reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção dos velhos e crianças abandonados, e vamos vibrar também por nós mesmos, graças a Deus. Finalizamos a nossa apresentação no Evangelho de hoje. Nós, do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, agradecemos a todos que estiveram conosco até aqui. Nossa gratidão a Deus, ao Divino Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos auxiliaram nesses estudos. Que tudo que foi trazido aqui toque em nosso coração, nos trazendo esperanças e aumente a nossa fé. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, é o poder, é a glória e a misericórdia para sempre. Muita paz a todos. E até a próxima leitura do Livro dos Espíritos.